Assim como você está, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, para lhe agradecer, ó Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Mas não só para isso, meu Pai, mas para lhe pedir que, Deus querido, ao término desse ano, nós venhamos, meu Pai querido, relembrar dos milagres e maravilhas que o Senhor fez por nós. E Pai querido, pedir que o Senhor continue conosco no ano de 2022, se for da Tua vontade, que nós possamos viver milagres, que nós possamos viver, ó Pai querido, sinais e maravilhas, prova da Tua volta, Pai, para o Teu povo. Nós somos felizes por estar aqui e cremos que o Senhor está voltando para buscar a Tua igreja. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Ou se quiser, antes de sentar, abra sua Bíblia comigo na epístola de Tiago, carta de Tiago. Enquanto você vai procurando o capítulo 5, versículo 14, vou pedir lá para o Diogo dar retorno para mim, porque eu estou escutando só os PA, não estou escutando o retorno aqui, por favor. Aí fica melhor. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje para celebrar aquilo que o Senhor fez por nós, por este ano. Mas a gente não celebra só o ano que passou, a gente celebra a vida que Ele deu para nós. Então nós vamos hoje lembrar o que Deus fez, mas nós precisamos propor algo para a nossa vida. Se tem uma coisa que o povo de Deus não é um povo sem propósito. O povo de Deus tem um propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida? Primeira coisa, o propósito de vida é irmos morar no céu. Certo? Quantos concordam com isso? Levanta a mão. O segundo propósito, isso não é ordem de importância, é acima de todas as coisas glorificar o nome do Senhor e adorar Ele com toda a nossa vida. E o terceiro propósito é de todas as formas nos afastar do mal. Porque se há uma coisa que nos distancia de Deus e dos outros propósitos, é o pecado. Não é verdade? O que faz nos perder a salvação, o que faz a gente se afastar desse Senhor que nós tanto queremos se aproximar, é única e exclusivamente o pecado que habita em nós, mas que Jesus Cristo limpou com o seu sangue. E todo aquele que crê nele, todo aquele que crê, esse sangue é capaz de purificar e justificar a sua vida. Tiago, ele vai escrever algo interessante no capítulo de número 5 e versículo de número 14, 15 e 16. E vai dizer assim, eu vou ler na versão do Data Show ali, porque eu quero que os irmãos leiam comigo alguns versículos dessas passagens. Tiago vai dizer: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Vamos juntos, no 3, dizer essa última parte desse versículo 15. 1, 2, 3 e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Próximo. Vamos de novo do começo? 1, 2, 3 e confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Diga bem alto: eu quero ser curado. Se você crê que o Senhor pode te curar, sente-se e glorifique o nome do Senhor, porque Ele está aqui. O Deus que cura está aqui. Ele é o Deus que manifesta a cura e o milagre em nosso meio. Irmão, nós estamos diante da carta que Tiago vai escrever. Tiago, para quem não conhece, ele não é um dos apóstolos do Senhor. Tiago é um meio-irmão de Jesus, que ele vai aceitar a Jesus somente após a ressurreição de Cristo. Então, durante todo o ministério de Jesus, Tiago acompanhava Jesus.
mas ele ainda não havia se decidido a crer que Jesus era o Messias. Quando Jesus ressuscita, ele vê essa obra miraculosa do Espírito Santo sendo realizada na terra, ele decide se render ao Senhor. E ele vai ser um dos responsáveis por escrever uma das cartas mais práticas que existem no Novo Testamento. Porque se você observar as cartas de Paulo e de Pedro e de João, você vai ver muita teologia, muita teoria, né? Também vai ver prática, mas igual Tiago não tem igual, irmão. Tiago vai explicar como nós devemos fazer as coisas, como nós devemos proceder nessa vida, qual é a nossa prática de fé. Tanto que nós vemos que Tiago vai escrever que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, não adianta apenas crer. A crença que nós temos em Cristo tem que evidenciar alguma coisa, tem que ser evidenciada na nossa vida. E qual que é a evidência? É a prática das boas obras. Então ele é um dos escritores que mais pregam a prática do Evangelho. Ele vai ser o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Ele vai ser o primeiro pastor da igreja de Cristo Jesus em Jerusalém. E ele vai ter a incumbência de ser um dos líderes da igreja cristã da nossa era, da era pós-Cristo, né? Ele tem algumas tendências judaizantes, ele é um pouquinho legalista, mas Jesus corrige esses males dele, porque ele é judeu, irmão, e ele cresceu na religião judaica, e assim como Pedro, eles têm que ter uma aula com Paulo para poder desarraigar um pouquinho do judaísmo, mas eles vão seguindo e servindo ao Senhor e pregando o Evangelho do Senhor Jesus aonde eles passam e pastoreando a igreja do Senhor. E nós vamos ver Tiago, esse mesmo que eu falei para você, que é um dos escritores muito práticos, das coisas práticas da palavra de Deus. Nesse texto que nós lemos, ele vai fazer o quê? Ele vai ensinar como deve ser feita a oração para a cura de um enfermo. Olha, você não vai ver nenhum dos outros escritores dando tantas minúcias, tantos detalhes a respeito de coisas assim. Mas ele vai falar de 3 elementos que devem ter para haver cura física. Quais são os elementos? Primeiro elemento, deve-se ter alguém justificado por Cristo. Ele vai falar que deve se chamar os presbíteros da igreja. Segundo elemento, deve ter o azeite para que a pessoa seja ungida. E o terceiro elemento, deve-se haver oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ele vai discorrer sobre a cura de um enfermo. E olha que interessante, Tiago vai sugerir como nós devemos fazer, como nós, enquanto servos do Senhor, principalmente nós que somos obreiros, devemos proceder. Tiago não está criando uma regra, irmão, ele está criando uma sugestão, porque eu já vi Deus curando pessoas, orando sozinha, sem ninguém ungir ela. Eu já vi pessoas sendo curadas por um outro irmão, que não é um presbítero da igreja, que não é um obreiro da igreja, mas ele está sugerindo que faça dessa forma, porque aqueles que estão servindo ao Senhor no ministério, tem um zelo a mais pela palavra, tem uma busca a mais pelo Senhor, e deve ser assim, porque a nós foi incumbida uma função muito gratificante, mas também muito pesada. Qual é? Gratificante de poder trabalhar para o Senhor, e pesada de ter que trabalhar para o Senhor. Por quê, irmão? Esse patrão que nós servimos, ele paga bem, mas ele exige de nós tudo que nós temos, e eu louvo a Deus por isso, porque se ele não exigisse, eu iria fazer muito corpo mole, né? Mas ele é bom e ele sabe o que fazer de nós. Nós vamos ver aqui nesse texto, Tiago, ele vai tratar 2 tipos de doença. Quantos tipos, irmãos? 2 tipos de doença. O primeiro tipo de doença é aquele que é causado por um agente externo. Por exemplo, uma gripe que é causada por um vírus. Talvez
a cólera, né, que era muito famosa, hoje, graças a Deus, tem diminuído muito no Brasil e no mundo, causado por uma bactéria. Você vai ver ele tratando esse tipo de doença ali. Talvez uma doença que é decorrente de uma má formação, né, na gestação. Uma pessoa que é deficiente visual, que desde a nascença ele é deficiente, ele não tem a visão, por causa de uma má formação no útero de sua mãe. É um tipo de doença que Tiago está falando. E como ele vai dizer que nós devemos fazer para repreender essa doença? Orando, ungindo e buscando ao Senhor. É essa forma que Tiago vai dizer. Agora existe um segundo tipo de doença que Tiago vai dizer. As outras doenças, essa primeira doença que Tiago vai falar, ele vai falar o quê? Ele vai dizer que um agente externo vai causar essa enfermidade. Então o doente, ele não tem culpa de ficar doente, certo? Você não tem culpa de você contrair uma gripe. Você não tem culpa de contrair, talvez ali uma pneumonia, certo? Esse vírus que assolou, você não tem culpa, simplesmente acontece. Tem pessoas que se cuidaram tudo que podiam, para não pegar o coronga aí, e acabaram contraindo essa doença. Então, às vezes, contrair uma doença, não depende de nós, não é culpa nossa, simplesmente acontece. Então, Tiago vai falar, para esse tipo de doença, chama os presbíteros, unge o enfermo e ora por ele, e repreende a enfermidade, e ele será curado. Agora, o segundo tipo de doença que Tiago vai falar, depende exclusivamente da vontade do enfermo. Exclusivamente da vontade do enfermo. Ela não é causada por um agente externo, ela só é causada, permitida por nós mesmos. Diferente das outras doenças. Então, o tratamento dessa doença é diferente. Não é como o primeiro, que você vai pedir para alguém orar por você. Esse, você vai pedir para alguém orar por você, mas você também tem a sua participação, o doente, o enfermo, tem a participação dele para poder se livrar desse mal. E é o que Tiago está falando aqui. E é o que nós vamos falar nessa noite. Preste bem atenção, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, ou os irmãos vão lá transmitir no Data Show. Evangelho escrito pelo médico Lucas, no capítulo 13, versículo 10, vai acontecer uma cura que Jesus vai fazer, muito interessante, e diferente de outros tipos de cura que Jesus fez. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, todo mundo sabe. Jesus curou Bartimeu, o cego de nascença, todo mundo sabe. Jesus curou leprosos, os 10, lembra dos 10 que um só voltou para poder agradecer, né? Jesus cura diversas pessoas e de diversas doenças. Agora essa cura de Lucas 13, 10, coloca aí para nós, Vitor, por favor, Lucas capítulo 13, versículo 10, isso. Vai ser bem interessante, porque nós vamos ver alguns termos diferentes nessa cura que Jesus faz. Olha lá, vamos ler juntos? Eu leio e quando eu pedir, vocês por favor repitam comigo. Ensinava no sábado, numa das sinagogas. Próximo. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Repita, no 3. Olha só. Começa a mudar o negócio. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. Próximo. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua... 1, 2, 3 e... Próximo. E impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. Próximo.
E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indagando por que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vindo para serdes curados, e não no dia do sábado. Próximo. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? Próximo. O último. E não convia soltar desta prisão, no dia do sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos, quem, irmãos? Mantinha presa? Irmãos, presta bem atenção numa coisa. Você sabe quem está falando, quem está descrevendo esse episódio? Lucas. Lucas, ele é médico. E ele, mais do que Marcos, mais do que Mateus, mais do que João, ele entende sobre a fisiologia humana, porque ele é médico. E ele sabe como é uma doença, ele sabe quando uma pessoa está doente, ele sabe diagnosticar uma pessoa, e ele sabia às vezes proferir um medicamento para curar ou aliviar a dor daquela pessoa. Lucas é um evangelista que ele vai usar, ele é o único evangelista que usa o termo curar para possessão demoníaca. Você sabia disso? Se você abrir lá Lucas 6,18, você vai ver que quando Jesus repreende o espírito daquela pessoa, Lucas vai dizer que Jesus curou aquela pessoa. Também Lucas 9,42, a mesma coisa. Atos 5,16, Atos também é escrito por Lucas. Atos capítulo 5, versículo 16, também Lucas usa a expressão curar para repreender um espírito maligno. Então, irmãos, a segunda doença que existe, que Tiago está descrevendo, é a doença que é espiritual. É diferente da doença física, porque a doença física, nós podemos consultar um médico, nós podemos tomar um remédio e sermos sarados. Podemos fazer uma cirurgia e sermos sarados. Agora, a doença espiritual, ela é diferente, totalmente diferente. Porque essa depende da gente para ser curado. Depende de mim e depende de você. Por isso que eu quero te dizer e te propor, nesse último dia de 2021, que você faça um propósito com Deus de ser curado da doença que está te assolando. Irmãos, e essa doença, ela é tão terrível, que ela tem assolado inúmeras pessoas nos nossos dias. Eu poderia perguntar para você, quantas vezes você tem ido no médico, procurar a solução para o teu problema, e o médico faz uma bateria de exames em você, e não acha nada de errado no teu organismo. Quantas vezes você vem tomando remédios para mascarar o que você sente, mas se você parar de tomar o remédio, volta e volta pior, porque é só mascarar, é só passar um pano, não é curar de fato. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, entrar nos pormenores da psicologia e da psiquiatria, porque existem doenças mentais, isso é fato. Mas uma das coisas que a minha esposa é psicóloga e ela pode sempre estar me corrigindo nisso aí. Algumas pessoas falam assim: pastor, por que você não coloca atendimento psicológico na igreja? Irmão, eu não tenho nada contra. O grande problema é que tem pessoas que estão confundindo pecado com doença psicológica, pecado com depressão. Irmão, e às vezes o problema da pessoa é pecado, não. O problema é uma doença espiritual, não é uma doença psicológica. E daí, se a gente começa a trazer muito a psicologia para cá, numa área que é espiritual, nós acabamos trazendo um problema, porque nós não conseguimos trazer a cura para a pessoa e a libertação dela. E você quer ver como isso é sério? Abra comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 43. Olha que sério é isso, porque Jesus vai falar dessa doença, e vai falar que ela é muito grave, quando a pessoa não quer e não consegue buscar a cura.
Diz assim o texto: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa. Irmão, eu vou perguntar para você: algum espírito imundo tem algum tipo de possessão na tua vida? Em nome de Jesus, hoje, se ele tiver, nós vamos repreender ele e vamos colocar um dono novo nessa casa. Voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. Jesus está afirmando, irmão, que existem pessoas que são assoladas por enfermidades espirituais, que são oriundas de espíritos malignos. Só que essas pessoas muitas vezes são libertas, e esse é um grande problema da gente que é obreiro e às vezes vai repreender o demônio da pessoa. Se a pessoa não se comprometer, irmão, em aceitar Jesus e seguir a Jesus, deixa lá, nem ora para repreender, porque é melhor 1 do que 8. Deixa 1 só, porque o estado de quando a pessoa tem o espírito maligno expulso dela, e ele deixa esse espírito imundo voltar, Jesus vai dizer que é pior do que o primeiro. Ou seja, a pessoa que vive nesse processo, ela estava doente já, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então ali o inimigo já tornou aquela pessoa doente, já tornou aquela pessoa muitas vezes depressiva, melancólica, triste, preocupada, vendo coisas. Agora, Jesus vai falar: eu consigo curar essa doença, só que eu não posso. Você não pode permitir que depois de curado, a doença volte. Então, em vez da pessoa buscar imunidade, tem pessoa que pegou Covid, e até uns que não pegaram Covid, que estavam tomando chá de inhame, sopa de inhame, sei lá o que é, para poder ter imunidade. Estava tomando ivermectina, estava tomando para ter imunidade e resistir ao vírus. Jesus está falando a mesma coisa. Você agora foi liberto da doença, e você, em vez de procurar se manter imune a essa doença de novo, você fica assim: não, peguei, agora estou livre, estou tranquilo. Irmão, teve alguém aqui que pegou Covid 2 vezes? Teve alguém? Ninguém, graças a Deus. Mas eu conheço pessoas que pegaram. Sabe por quê? Pessoas que mantiveram as suas imunidades baixas. Então a pessoa, em vez de buscar imunidade espiritual para si, como se busca imunidade espiritual, irmão? Buscando a Deus, orando, jejuando, lendo a palavra, vindo à igreja. Assim que se adquire imunidade espiritual. Então ela não busca, ela relaxa de novo. Fala assim: agora eu estou tranquilo, agora ninguém mais me atormenta, agora eu estou curado, eu estou curada. E quando menos se espera, o dono da casa, o antigo dono da casa, ele decide voltar. E ele vai contar a casa, porque quando a casa está com uma bagunça, você não acha espaço para pôr nada, né? Agora, quando você organiza ela, tem espaço para pôr mais coisa. Basta organizar, organização é tudo. A casa está organizada, ele vê, acha a casa organizada e fala assim: cabe mais companheiro, vamos trazer. E vamos fazer uma festinha aqui dentro. E o que acontece, irmão? O estado é pior, ou seja, a pessoa fica mais doente ainda do que já estava. Aí começa a aparecer as grandes e preocupantes doenças que a pessoa tem. Doenças que chegam a partir para o corpo mesmo. Essa mulher que nós lemos, Jesus vai dizer, Lucas vai narrar, que essa mulher, ela há 18 anos, ela tinha um espírito de enfermidade. Eu não estou falando que Jesus não fala que ela tinha uma doença contraída.
Jesus não fala que ela nasceu assim. Jesus vai falar que o Espírito deixava ela daquele jeito. E o Espírito oprimia tanto ela, irmão, que ela não conseguia ficar ereta. Ela ficava sempre de cabeça para baixo. Ela não tinha liberdade. Ela não tinha, sabe, tinha dificuldades para fazer tudo. Você imagina uma mulher dessa tentando cozinhar, irmão? Imagina uma mulher dessa tentando tomar um banho simplesmente, lavando as suas costas, tentando lavar a parte mais alta do seu corpo. A dificuldade. Essa mulher estava enferma, só que ela encontrou a solução para a enfermidade dela quando encontrou Jesus. Uma coisa importante é o que Tiago vai dizer no final do versículo 15 e no começo do versículo 16. Coloca para nós lá, Vitor, por favor. Volta lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16. Tiago, ele vai dizer ali no final que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Aí ele vai colocar um ponto e vírgula, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Dá a entender que Tiago está falando que a oração que cura a doença física, e o processo que cura a doença física, é o mesmo que vai perdoar os pecados. É o mesmo que vai curar também a doença espiritual. A gente entende isso no versículo 15. Mas se você olhar o versículo 16, Tiago vai complementar a informação que ele deu. Porque ele vai dizer que para a doença espiritual não basta orar só. Precisa que a pessoa que está doente faça alguma coisa. E Tiago vai complementar. Versículo 16 vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros. Talvez alguma versão pode estar escrito: confessai os vossos pecados. Então, para você hoje repreender essa doença que está te assolando, que você já não está aguentando mais, que você está procurando a cura, mas não consegue, você pede oração, você chama os presbíteros, já te ungiram, já falaram tanta coisa, já oraram por você, já até, quem sabe, você recebeu alguma palavra. Hoje, Deus me manda dizer, eu sei, irmão, que isso não é uma palavra para um culto de final de ano, porque às vezes a pessoa pensa, final de ano, vamos começar 2022, cheio de vitória. Não, eu quero que o teu 2022 seja um ano de cura para a sua vida. Porque você está sofrendo há quanto tempo, e você não consegue se libertar dessa doença, mas hoje Deus está te apresentando a cura. Você tem que procurar essa cura. Só que é você, eu não consigo te dar. É você que tem que pegar. Qual é a fórmula secreta, por assim dizer? Tiago vai dizer para nós: é imprescindível, para você que vive essa opressão, para você que vive esse mal, que você confesse a sua culpa. Confesse o seu pecado e busque oração. Agora, você sabe qual que é o problema? Você prefere viver oprimido do que você confessar. Porque confessar te traz a memória, falar o que os outros vão pensar de mim. Só que enquanto você está preocupado com o que os outros vão pensar de você, um espírito imundo está tentando te derrotar, te destruir, está tentando te fazer mal, está te deixando doente e enfermo. Agora, Jesus está falando: tome coragem, confesse, e eu tenho certeza que ele vai sair. Porque, irmão, tudo que ele tem contra você é a culpa, é a arma que ele tem. Se você cometeu um pecado, ele tem a culpa para te atormentar. E a culpa, irmão, o diabo é um algoz da nossa vida. A culpa, é como se fosse um espeto. Ele vai cutucando a gente, e vai machucando, e vai doendo. Enquanto você deixa ele com esse espeto, enquanto você deixa ele com esse dardo inflamado, enquanto você dá autoridade para ele tentar contra você, você constantemente vai viver enfermo. Tire a arma do inimigo, e comece agora a glorificar o nome do Senhor. Seja livre, seja liberto. Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13, vai dizer assim:
Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona, ou confessa e deixa, alcançará misericórdia. Pastor Anunciação já contou para mim algumas vezes, e eu acredito que já contou para outras pessoas, numa reunião que ele participou, eu não lembro que reunião, que tipo de reunião que era, e nessa reunião estava o saudoso pastor de Curitiba, José Pimentel de Carvalho. E nessa reunião, ao término ali, aquele pessoal levantando e tal, daquelas pessoas que estava participando daquela reunião, proferiu um xingamento contra o pastor José Pimentel de Carvalho. É isso, né, pastor? Um xingamento bem feio, de baixo calão, naquela reunião. E aquela pessoa, ela saiu dali, foi para a casa dela, e dali em diante, a sua saúde acabou. Ele foi internado no hospital, é isso, né? Foi internado no hospital e os médicos procuravam. Vamos fazer exame, nada. Cabeça, nada. Costa, nada. Pulmão, nada. Coração, nada. Não tinha problema. E o médico começou a falar assim, vai morrer. Vai morrer. Esse homem, então decide chamar o pastor Anunciação. Ele chama, pastor Anunciação, vem aqui, eu preciso pedir uma coisa para você. Tem como o senhor chamar o pastor José Pimentel de Carvalho para mim conversar com ele? E o pastor faz esse favor para ele. E ele chama, o pastor José Pimentel vai fazer uma visita para aquele homem no hospital. E daquele momento, o homem sai do hospital curado. Por quê, irmão? Justamente isso que o pastor está falando. Porque ele pediu perdão, confessou a sua culpa. Ele falou assim, pastor, provavelmente conjecturando, pastor Pimentel, eu xinguei você. Já foi embora? Então, se ele estiver vivo, eu não vou falar o nome dele, não. Vai ver que ele escuta esse culto, né? E a partir daquele momento que ele confessa, pede perdão, o pastor Pimentel ora por ele, aquele homem é curado instantaneamente. Não foi remédio, não foi nada, irmão. Foi a confissão do pecado, a oração do justo. Aquele homem foi curado. Ele iria morrer com algoz, com essa ofensa, com essa obra maligna que o diabo estava fazendo na vida dele. Um homem vai lá, ele pede perdão, assume o seu erro, e Cristo tem misericórdia dele, perdoa o pecado e cura a sua enfermidade. O que eu quero dizer para vocês, já vou encerrando, passei do tempo que eu tinha estipulado, é que, irmão, 2021 está acabando. Você vai entrar um ano novo. Você quer continuar vivendo com essa doença? Não importa, irmão, qual é o seu pecado. Jesus Cristo perdoa todo o pecado. Só que, você sabe o que é o grande problema? O grande problema é que a gente pensa que é só pedir, é só vir orar e já está tudo certo. Mas Tiago vai falar, confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu não sei se você está sofrendo, o que é o seu problema. Eu não sei se o seu problema é na ordem sexual, eu não sei se o seu problema é na ordem financeira, eu não sei se o seu problema é na ordem ministerial. Mas eu sei que Jesus está aqui hoje, Ele quer te perdoar, Ele quer restaurar a sua saúde. Só que você precisa entender. Hoje eu quero, em nome de Jesus, com você, orar por você, para que você tenha coragem, para que você tenha ousadia, para que você tenha o Espírito Santo na tua vida, para que Ele te empurre a fazer a coisa certa. Porque quem está impedindo de você confessar, não é você mesmo, mas é o próprio inimigo. Porque enquanto você não confessa, ele continuará tendo força sobre você. Você acha que ele quer perder o domínio da sua vida? Jamais. Ele quer ter você preso a ele. Mas Jesus Cristo quer te dar liberdade hoje. Ele veio para te libertar dessa doença. Ele veio para te libertar desse mal. Ele veio para restaurar a sua saúde, a sua vida.
Ele veio para restaurar quem você é. Quer te fazer feliz. Quer te fazer alegre. Quer ver você tendo os resultados que Ele projetou para você. E o inimigo não quer. Porque ele sabe que você na mão de Deus é um inimigo poderosíssimo contra ele. Agora você na mão dele não passa de um mero cachorrinho. Liberte-se hoje das algemas. Eu quero te convidar a ficar em pé. Lembrando, irmão, irmã, eu quero orar por você hoje. Você que passa por isso. Eu não vou te constranger a vir até aqui à frente, mas o certo é, porque a fé já começa a ser manifestada e a coragem ser manifestada quando a pessoa decide tornar pública a sua vontade. Mas eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Mas eu quero orar para que você tenha coragem de já no comecinho desse ano de 2021 procurar aquele que você considera como justo sobre a sua vida. Justo, irmão, é todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus nos justifica de todo o pecado que nós temos. Deus colocou sobre a sua vida uma autoridade espiritual e quer você queira ou não, Deus vai usar Ele para poder te abençoar. Eu quero orar para que você tenha coragem de procurar essa pessoa no comecinho desse ano e falar para ele: pastor, seja quem for a sua autoridade espiritual, eu vim aqui que eu preciso me livrar dessa culpa. Eu preciso pedir perdão dos meus pecados e ser liberto de todo mal. Existem pecados, irmãos, que às vezes são mais gritantes para a gente. O adultério é o pecado, o roubo é o pecado. Irmão, mas o falso testemunho é um pecado. A fala mentirosa, a boca mentirosa é um pecado. O próprio Tiago vai dizer que a língua é o pior de todos os músculos. Ele vai falar: como pode um tão pequeno leme conduzir uma embarcação tão grande falando da língua? Como pode um tão pequeno órgão fazer tanto estrago? Às vezes você está vivendo uma vida que você está falando mal daquele que é a autoridade espiritual sobre a tua vida. Procure se consertar. Deus quer trazer cura para a sua vida, para a sua família. Você não entende porque tudo que você coloca na tua casa está desandando. E eu vou te dizer, é culpa, é coisa que você colocou lá. Jesus quer entrar na tua casa, quer ser o dono dessa casa. Ele não quer que o inimigo tenha poder sobre você. Ele quer te libertar hoje. Mas você precisa tomar uma posição. Qual é a posição? Submissão, humildade. Porque Pedro vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus está cuidando de mim, está cuidando de você e quer fazer uma obra na minha e na sua vida. Não pense que por eu ser pastor eu também não tenho pecado, irmão. Eu tenho. Só que eu tenho um líder espiritual sobre a minha vida, no qual eu já confessei o meu pecado. Ele orou por mim e graças a Deus eu tenho vencido. Eu tenho vencido. Não porque eu sou bom, mas porque Ele me dá força. Jesus me dá força. Mas vai vacilar. Um minuto de vacilo e eu volto à minha vida desprezível de novo. Eu quero lutar com você para ir para o céu. Eu quero orar para que Deus te dê coragem, para que você nesse 2021 comece, irmão, com cura na sua vida, restauração, renovo. Deus quer te usar ainda na terra. Você não é um servo de Satanás, você é um profeta de Deus e deve ser usado aqui para proferir palavras de bênção. Mas limpe o que está dentro, porque Ele quer te encher, te encher, te encher. E Ele vai fazer isso. Comece a tirar orgulho, ganância, pecados de estimação que você tem, e Ele vai te encher de graça, poder, ousadia, dos dons espirituais que Ele tem preparado para a sua igreja. Nesse ano de nesses últimos anos, irmãos, 2020, 2021, o Senhor tem falado comigo de uma forma tão grande, e o presbitério sabe muito bem disso, já compartilhei com eles, sobre santidade no meio da igreja.
santidade no ministério. Porque o Espírito Santo falou para mim, e falou para essa igreja também. E vocês lembram muito bem, muitos de vocês estavam no dia que ele falou. E muitas vezes ele já falou, que haveriam momentos em que ele iria tirar aquilo que estava trazendo estorvo para a igreja. Por quê, irmão? O que atrapalha o crescimento da igreja não é falta de dinheiro, não, o que atrapalha é o pecado instaurado dentro da igreja. E Deus tira para que possa haver purificação. É a obra dele. Você acha que ele não se importa com essa obra? Por isso eu preciso que você entenda que 2022 é um ano do renovo, da restauração, é um ano do melhor de Deus para a nossa vida. Deus vai fazer coisas maravilhosas por nós, porque Ele tem agido no nosso meio. Eu quero orar para que Deus venha nos dar coragem. Para você que passa por esse problema, tenha coragem de confessar. Eu procurar mudar, procurar um renovo, uma melhora na sua vida. E ser diferente esse ano de 2022. Quantos creem? Levanta a sua mão bem alto lá em cima. Nós vamos orar e Deus vai fazer milagres em nossas vidas. Senhor Deus, nós agora oramos ao Senhor. Pedimos a meu Pai, eu não peço, Pai querido, que o Senhor simplesmente, Pai, venha trazer uma intervenção na vida da pessoa, mas que o Senhor venha impelir ela a praticar o que é certo. Que o Espírito Santo venha dar coragem, ousadia, não temor, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, nem de apatia, Pai. O Senhor nos deu um espírito de coragem, de amor. E esse Espírito, Pai querido, eu te peço, que agora venha inundar os nossos corações, para que nesse próximo ano, no nosso calendário, nós venhamos, Deus querido, fazer diferente. Se há alguma coisa de bom dessa mudança de ano, que seja transformação e renovo na nossa vida, em nome de Jesus, eu impeto coragem sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro, meu Pai querido, que eles venham a ser libertos do mal e confessar as vossas culpas, para que eles possam receber do Senhor um renovo, algo novo, algo especial, vindo direto do trono da graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.